Oi, gente, offline aqui mais uma vez com vocês, trazendo histórias, conhecimentos e informações. Eu, André Arruda. E eu, Mário Xavier. Hoje nós vamos falar sobre saúde feminina. Gente, ainda há milhares de mulheres que morrem no Brasil com doenças que são preveníveis. Mas antes da gente falar sobre isso, nós vamos falar sobre o patrocínio aqui da RCA Clínica e Saúde Feminina, que fica aqui na Cantagalo, no 1501, Dr. Roberto Carlos Ascensão. Pessoal, hoje eu acho que chega a ser até um presente nós no mês das mulheres, né? Vamos ter aí a oportunidade de ter uma entrevista bem informativa e esclarecedora com o Dr. André, daqui a pouco ele vai se apresentar, e num tema, como a doutora Andréa falou, extremamente importante, que é a saúde feminina, né? Recentemente, só contextualizando, fazendo um bate-papo com algumas mulheres, e aí eu perguntei o que era ser mulher para elas, né? E algumas travaram, não sabia nem o que representa ser a mulher. Então, num momento tão importante, ter um especialista falando sobre a saúde feminina. Então, hoje é um grande presente no mês das mulheres ter um especialista para nos ajudar a esclarecer dúvidas que veio bastante aqui para a gente contextualizar tudo. Tá bom? Seja muito bem-vindo, doutor André, por favor, se apresente. Muito obrigado pela apresentação. Então, meu nome é André Giannini Rodrigues, né? Sou médico, formado esse ano, tenho a dádiva de fazer 20 anos de formado. Olha, né? Parabéns. São 17 anos de ginecologia e obstetrícia. História. E tudo que a ginecologia e obstetrícia pode oferecer para as mulheres. Eu sempre digo que é uma honra trabalhar com as mulheres, né? Um ser humano completamente diferente de mim, porque, obviamente, hormônios diferentes e tudo que interfere na vida da mulher ali do ponto de vista de menstrual, das responsabilidades da mulher, né? A gente sabe que muita carga é jogada sobre as mulheres. A gente vai conversar, por exemplo, um pouquinho sobre prevenção. Maravilha. A mulher que é responsável muitas vezes pela prevenção, né? Então, obrigado pelo convite, por poder falar um pouco sobre a minha vida como médico que cuida de mulheres, no mês das mulheres, e poder trazer um pouquinho de conhecimento e informação para as seguidoras e a quem acompanha o podcast. Ah, doutor André, eu que agradeço ao meu colega de trabalho lá junto na Clínica RCA, pra gente que é uma honra tê-lo aqui com a gente, viu? Eu acredito que é um assunto muito importante, né? E poder levar esse conhecimento, essas informações tão, né, importantes assim, com um especialista aqui, esse conhecimento em massa, né? Sim. Eu acho que é extremamente interessante, né? E para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, né? Para a gente já começar então aqui, vamos contextualizar dizendo o seguinte: o que é saúde feminina num contexto assim geral? O que é saúde feminina, doutor? Essa é uma pergunta bem rebuscada, né? Para a gente começar de cara com perguntas fáceis. A gente tem... a saúde feminina é extremamente complexa, porque envolve um ser humano que passa por fases completamente diferentes, né? Se você pegar uma mulher que está com... Eu vou chamar de mulher sempre, tá? Não vai ter distinção entre as idades, não vai ter distinção entre a terceira idade ou a idade, o início do menacme, né, que a gente chama. Então, vamos colocar ali por volta dos 9, 10 anos, quando a mulher começa a produção hormonal, passa pelo seu auge hormonal ali durante os 25, 30, 35 anos, passa por uma fase de transição hormonal com a queda das produções hormonais por volta dos seus 45, 50 anos, e depois entra numa fase da vida onde a produção hormonal é irrisória, né? Tem muito pouca produção hormonal. E esses hormônios que vão nortear todo o acompanhamento, o cuidado, o que ela precisa, o que ela faz. Então eu diria para você que cuidar da saúde da mulher vai depender intrinsecamente de você entender especificamente a fase que ela está passando da vida dela, as necessidades que ela tem, desde um controle hormonal inicial, porque tem ali os ciclos menstruais muito irregulares no início da fase menstrual, uma terapia hormonal bem indicada, com quantidades hormonais bem escolhidas para ela ter uma transição menopausal adequada, entendeu?
Então, para mim é isso, você tentar, o que é trabalhar com mulheres, o que é a medicina da mulher, vamos dizer que é você entender cada fase que ela está passando, o que ela precisa e como você pode melhorar a qualidade de vida dela. Basicamente isso. Dentro dessa primeira pergunta que até a doutora fez, né, dessa saúde feminina de forma integrativa, nós sabemos também que a mulher está dentro de um contexto sócio-histórico. Né? Então, uma das perguntas que veio aqui para nós é sobre quais os principais cuidados que a mulher deve ter. Né? Então, dentro disso, vem uma pergunta até maior, porque a gente sabe que culturalmente a gente também tem vários tabus, e uma forma que a sociedade vê a mulher, e uma forma também que a mulher vê a necessidade de procurar um especialista, ou o primeiro contato com o especialista. Então, quais seriam aí os principais cuidados que tem que ter e também desmistificar algumas questões nesse primeiro contato com o especialista. Isso. No meu caso, eu vou acrescentar até um dado, desmistificar muitas vezes o cuidado com o médico homem, né? Que é algo que eu passo tendo escolhido ser ginecologista, né? Imagina. Então, às vezes, nem tanto um preconceito, mas às vezes uma vergonha de, ele é homem, ele não vai entender, ou ele é homem, eu tenho vergonha de fazer o exame com ele e tudo mais. Então, a primeira parte é você tentar entender. Como que eu costumo trabalhar no consultório? Eu costumo tentar explicar ao máximo o momento da vida dela para ela entender o que ela está passando e o porquê que ela está passando, né? Então, vamos lá. O acompanhamento ginecológico, eu sugiro sempre começar assim que a mulher menstrua. Então, quando é esperado que ela menstrue? Quando começa a vida menstrual? Ela deve começar a vida menstrual por volta dos 9 aos 14 anos. É esperado que a primeira menstruação aconteça por volta dessa idade, né? A primeira menstruação que a gente conhece pelo nome de menarca. Menarca. Então, a menarca vai marcar o quê? O início da função ovariana. Poderíamos dizer, então, que antes da menarca é uma criança. E depois da menarca, ela já é uma mulher. Se a gente fosse preto no branco, colocar, antes da menarca, ela é uma criança. Ela não tem função ovariana. Ela não tem atividade hormonal nenhuma. O que mudou ali? O ovário começou a funcionar. A partir do momento que o ovário começou a funcionar e produzir hormônios, ela começa a menstruar. Certo. O doutor, interrompendo só um minutinho, né? Assim, a criança, quando ela começa já os ovários a amadurecer e tal, quais são os sintomas? Assim, existem uns sintomas que elas... Eu sei que para cada corpo, cada organismo, eu sei que é uma coisa subjetiva, né? Mas deve existir um padrão, assim, que vocês consigam apontar assim para as mães, para as mulheres que têm filhas, né, crianças lá em casa. A gente tem sim, né? A gente na verdade tem sinais. Tem sinais. A diferença, só para as seguidoras que estão assistindo, a diferença, sintomas é algo que a pessoa se queixa. Tá? Sinais é algo que a pessoa percebe. Tá? Então vamos lá, sintoma, por exemplo, é dor. Eu tenho uma dor, não é algo visível. Sim. É algo que eu sinto. Tá? Agora, os sinais, e aí você vai entender, os sinais que costumam aparecer, em geral, nessa ordem, mas pode ter uma alteraçãozinha em algumas mulheres, algumas crianças que estão virando mulheres. Sim. Aparecimento de pelos pubianos, o aparecimento do broto mamário, seguido do aparecimento da primeira menstruação. Tá? Então, a menstruação em si, a primeira menstruação, ela vai acontecer, em geral, mais ou menos 1 ano após o primeiro sinal. Quando ela começa a ter os sinais, e aí o primeiro, em geral, são os pelinhos pubianos, mas pode ser o brotinho mamário, a gente fala mais ou menos de 6 em 6 meses. Então, o primeiro sinal aparece, 6 meses depois o segundo sinal, e mais 6 meses depois o terceiro sinal. Interessante. E o terceiro sinal, em geral, costuma ser a menarca, costuma ser a menstruação. Tá? Entendi. Legal. Acho que foi bastante esclarecedor essas questões, até que eu acho que até desmistificar, entender esse contexto, né? Porque sintomas e sinais, acho que é até legal
diferenciar, porque Sim. tem muito isso, porque o que acontece? E é legal você comentar dessas fases, porque imagina uma criança numa transição em que ela se vê mudando o corpo, né, na pré-adolescência, e hoje a gente sabe o quantas crianças são super desenvolvidas, vamos dizer assim. Muito. Essa pergunta, inclusive, essa pergunta que eu fiz para ele, foi uma pacientezinha minha de 9 anos que perguntou no consultório para mim essa semana. Imagina. Né, doutora, você acha que eu já vou ficar menstruada? Porque minha mãe não conversa essas coisas comigo. Minha mãe tem vergonha, que tem a questão do tabu. Muito importante. Isso é o ponto. Muito importante. Né? Esse é o ponto, porque imagina hoje, a gente pensar numa criança de 9 anos, há um tempo atrás, pensar uma criança de 9 anos hoje, né? Tem uma a quantidade gigante. de acesso à informação que a criança de hoje em dia tem é muito grande, né? Sim. E às vezes vai se informar no lugar errado, né? Exato. Eu tive uma paciente que passou comigo no consultório hoje também, que é minha paciente de longa data, e eu fiz o parto dela há 10 anos atrás. E ela falou para mim, poxa, a minha filha está com 10 anos e ela está começando a menstruar, ela teve a primeira menstruação e tal. Você acha que eu devo trazer ela para conversar com você? Eu falei, você pode trazer, eu acho interessante para ela ter um parecer técnico, assim, né? Para ela ver que não é um técnico no que eu quero dizer, assim, de explicar para ela o que aconteceu, por que ela menstruou, né? O que está acontecendo a partir de agora, né? Que, poxa, existe dos tabus que a Andrea comentou. Sim. Um dos tabus que existe é, tipo, na primeira menstruação não engravida, na primeira relação sexual não engravida. Isso não existe. Se você tiver relação no dia certo, tiver fértil e o espermatozoide encontrar com o óvulo, engravida sim. Entendeu? Então é um erro você achar que, porque eu estou começando a minha vida sexual agora, eu não vou engravidar. E essa menina que vai começar a vida sexual dela, muitas vezes precisa da orientação. Orientação que muitas vezes o pai e a mãe não sabem dar. Perfeito. Porque eles não detêm o conhecimento, não porque eles não querem ou não têm capacidade de explicar. E aí, talvez, conversando com um ginecologista, ela tenha a segurança de repente, se abrir, perguntar, tirar as dúvidas dela, conversar. Eu conversei com uma amiga minha que está tomando anticoncepcional, você acha que eu devo tomar? Isso aí, entendeu? Isso. Esse tipo de bate-papo, muitas vezes, é interessante para a menina ali na fase da adolescência procurar o ginecologista conversar. Né? Então, dos 9 aos 12, assim, né? Uma idade boa, dos 9 aos 14, né? 9 que a aos gente 14, considera o período de normalidade para ela começar a menstruar, né? Tá. Mas eu espero que elas não comecem a ter atividade sexual nesse período, né? É só interessante que elas tenham o conhecimento. De novo, tem uma frase que eu gosto muito que é o conhecimento é libertador, né? Perfeito. Então, se ela tem o conhecimento do corpo dela, do como funciona o corpo dela, se ela faz a prevenção adequada, ela só tende a ter sucesso, entendeu? Ela pode ter a vida sexual dela quando ela quiser, vai ter as prevenções para não ter problemas, não engravidar, entendeu? Essa é uma questão bastante séria que a gente fala, né, dentro do âmbito da saúde, porque até o podcast é offline, trazendo para o online, que é trazer para a vida real mesmo, né? E aí a pergunta primeiro foi falado sobre os principais cuidados, e eu acho que por isso que eu digo que é um presente no dia do mês das mulheres, porque a informação, ela garante muitas coisas, né? Sim. E aí, bem como o doutor disse, muitas vezes nem a família detém dessa informação. E aí vai buscar no lugar errado. Exato. Né? E como você bem comentou, muitas vezes essa questão de transição hormonal, e aí passou de ser criança e se tornou uma mulher, e aí automaticamente traz uma autorização para coisas que não deveria, porque tem uma desinformação. Então, acho que é fundamental o encontro de hoje com o doutor, visto essas questões aí, né? E aí até a pergunta que também é atrelada a essa, é com qual frequência esse encontro deveria acontecer. Né? A gente evoluindo um pouco na idade da mulher, né? Então vamos pensar já numa mulher um pouquinho mais velha. Essa primeira consulta com essa menina adolescente, eu acho que é uma consulta pontual. E ela não deveria ter assim uma frequência específica.
Tá? A não ser que ela precise de novas orientações. Sim, ou às se vezes ela vai começar a namorar mais cedo. Exato, ou tá namorando. E quando começa as consultas de rotina com o ginecologista? A partir do momento que ela começou a ter vida sexual. Então, iniciou a atividade sexual, se sugere que ela então faça consultas rotineiras para poder então fazer o que popularmente a gente chama de rotina ginecológica. Certo. O que incluiria a rotina ginecológica básica? Papa Nicolau. Se ela tivesse que fazer só um exame, seria o exame de Papa Nicolau. E esse exame se recomenda que a frequência fosse anual. Existe uma divergência de informações, de definições. O SUS hoje, no sistema público, né, aqui no Brasil, ele determina que você deveria fazer o Papa Nicolau a cada 2 anos, né? Mas a recomendação da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia é que você fizesse o Papa Nicolau anualmente. Tá? Existe uma tendência do mundo a caminhar mais para um lado, num sentido de captura híbrida de HPV, para tentar diminuir as coletas de Papa Nicolau. Afinal, a Andrea pode confirmar aqui, colher o Papa Nicolau não é das coisas mais agradáveis do mundo. Não mesmo, viu? Né? Então, você tem que estar muita vontade com o seu médico. E não só por isso, né? É um exame incômodo, às vezes doloroso, né? Sim. E a mulher imagino que não deve ser algo pelos Papa Nicolau, né? pelos Papa Nicolais todos que eu já colhi na vida, que eu vejo ali que não é algo muito agradável de se fazer. Não mesmo. No geral, enfim, viu, doutor? Mas necessário, né? Necessário, é um mal necessário. Eu posso dizer que é um mal necessário, porque é constrangedor o médico, a situação de que a gente fica, né? O incômodo dos aparelhos, né, que são utilizados, né, os materiais. Mas eu acho que é super importante mas é importantíssimo, essa fala, necessário. porque é ser verdadeiro, né? Sim. É constrangedor para as mulheres em si, mas assim. Mas depois a gente acaba até acostumando, viu, doutor? Quando a gente vê que é importante, que é preventivo, que é necessário. Foi o que eu falei para você. Ponto, né? A parte da informação, e aí para colocar para quem não sabe, né? Por que se faz o Papa Nicolau? Finalidade única e exclusiva: prevenção de câncer de colo de útero, tá? Prevenção de câncer genital, podemos colocar assim, porque câncer de colo de útero é o principal, é o mais frequente, mas ele é capaz também de detectar alterações como câncer de vulva e de vagina. Sim. Então, por que fazer o exame anual? Eu sempre explico para as minhas pacientes da seguinte maneira: o colo do útero está escondido. Você não consegue pegar um espelho e olhar o colo do útero. Então, quiçá você tem ali uma lesão, você não vai conseguir ver essa lesão e procurar o médico quando a lesão apareceu. Então você tem que deixar, infelizmente, uma pessoa treinada, um técnico, no caso o seu ginecologista, olhar. Sim. E como é que faz para olhar? Tem que abrir a vagina. Então você vai ali colocar o espéculo para poder ver no final da sua vagina, no fundo da sua vagina, o colo do útero e poder então colher o Papa Nicolau e fazer a avaliação, a citologia, para ver se tem alguma célula alterada. Não tem ali o câncer de colo de útero, amém. Graças a Deus. Sorte, me livrei. Mas isso não te exime de ter que fazer novamente, e fazer novamente, e fazer novamente. Acompanhar, né? Seguindo na parte da orientação, por que se tem câncer de colo de útero? 100% das vezes relacionados com HPV. Então, hoje, há uma tendência de se pesquisar a infecção pelo HPV. E quando a mulher não tem o HPV, isso poderia autorizar ela a passar um pouco mais de tempo sem ter que refazer exames. Então, talvez não precisasse fazer exame todos os anos. Sim. Então, isso é uma coisa que eu estou falando que é para um futuro, não sei se é para um futuro tão breve quanto a gente gostaria, mas poderia ser feita a pesquisa do HPV e de repente, você fazer a cada 2 ou a cada 3 anos? Poderia. Sim. Tá? Mas hoje, só para deixar claro, a recomendação é o exame anual, é o Papa Nicolau, tá? E na rotina que a gente estava falando, só de rotinas obrigatórias, ainda avançando um pouquinho mais na idade da mulher, quando a mulher chega aos 35 anos, recomenda-se a realização da primeira mamografia. Aos 35 anos. Que vai ser uma mamografia padrão, com a qual a gente vai comparar as mamografias seguintes. Ah, certo. A mamografia é um exame comparativo. Então,
Aos 40 anos, a partir dos 40 anos, a Sociedade Brasileira de Mastologia sugere que se faça, então, a mamografia anualmente. E aí, de novo, existe um dilema aqui. O SUS, o Sistema Público de Saúde, tá? ele sugere e recomenda a realização a partir dos 50 anos. Uau. Então, para você, mulher, que faz exame no SUS, você vai conseguir fazer apenas após os 50 anos anualmente. Muito longe tá? essa idade. Mas a recomendação das sociedades mundiais, da OMS, da Sociedade Brasileira de Mastologia é a partir dos 40 anualmente. E essa dos 35 vai ser um padrão. Ó, minha mama aos 35 estava assim. Minha mama aos 40 está assim. Mudou alguma coisa? Apareceu algum nódulo? Apareceu alguma calcificação, apareceu algum sinal ruim aqui, aí a gente vai atrás desse problema que apareceu. E é legal essa informação, porque eu estava vendo uma pesquisa, em 2024 morreram 248 mil mulheres com câncer de mama e 98 mil com câncer de colo de útero. O câncer de mama é o segundo câncer que mais mata, infelizmente, com todas as prevenções, com o Outubro Rosa, que é um mês totalmente dedicado à prevenção do câncer de mama, é ainda o câncer que mais mata mulheres e é o segundo câncer que mais mata. Certo. Tá? Porque os homens não morrem, é raríssimo, né? É. Não é 0%, existem casos raríssimos de câncer de mama em homens, mas pode acontecer. Pode acontecer. Tá? Agora, voltando um pouquinho de novo no HPV, o HPV, né, a gente escuta falar, é uma doença que ela é silenciosa, né? Sim. Eu ouvi falar que ela fica incubada por um período. Como que é isso, doutor? Explica pra gente. O HPV é na verdade, assim, o HPV é um vírus, né, que você vai pegar ele eminentemente por transmissão sexual. Então, você não vai ter HPV se não tiver relação sexual, por isso se... Que isso fique bem claro, porque tem gente que fala que pega na piscina, que pega não sei aonde. Não. E por isso também não se faz Papa Nicolau em mulheres virgens. Se ela não teve relação sexual, ela não tem HPV. Se ela não teve HPV... E eu tô falando isso não para menina de 14 anos, eu tô falando isso para mulher de 50 anos, que eventualmente nunca teve relação sexual, né? Então, às vezes é uma mulher que dedicou a vida a Deus, como a gente tem algumas mulheres que nunca são tiveram relação. Beatas e nunca tiveram relação sexual, e essa mulher precisa fazer Papa Nicolau? Não precisa, porque ela não vai ter alteração no Papa Nicolau. E quais exames ela faz? Ela faz os exames de rotina outros, né? Então, o obrigatório, digamos assim, a mamografia aos 35 e após os 40 anualmente. E os exames de rotina, outros que um ultrassom, alguma coisa para ver como é que está esse útero, que nunca teve uma relação? O ultrassom é uma coisa que eu não falei antes, porque ele não é um exame considerado um exame obrigatório de rotina, tá? Uhum. As minhas pacientes sabem e elas podem confirmar nos comentários do podcast. Depois eu peço para todo mundo. Inclusive o ultrassom de mamas, tá? Agora, vou te dar um exemplo. Eu já trabalhei dentro de um centro de atendimento médico de um convênio. Não vou falar o nome do convênio porque não precisa, né? Mas atendia dentro desse convênio e no centro de atendimento do convênio a gente tinha que atender dentro do prontuário que o convênio disponibilizava ali, e o próprio prontuário determinava o que seria solicitado para a paciente de acordo com as queixas e a idade da paciente. Então, eu não conseguia, por exemplo, solicitar uma mamografia para uma mulher se eu, de repente, examinasse ela e visse um nódulo. Então, eu tinha que justificar o porquê da mamografia. Eu quero solicitar um ultrassom de mamas também. Não pode, você vai solicitar mamografia. Depois, se você precisar e tiver dúvida na mamografia, você vai ter que solicitar ultrassom de mamas. Então, isso era só para entenderem que existem muitas vezes limitações que o sistema coloca na gente, tá? Na minha prática clínica, e como eu falei, as pacientes podem confirmar aqui abaixo, eu peço um monte de coisa que não faz parte dessa rotina obrigatória. Então, eu acho que precisa fazer exames de sangue, eu acho que precisa colher frequentemente ali, anualmente também, colesterol, glicemia, hemograma, vitaminas, eletrólitos, algumas sorologias,
Junto do Papa Nicolau, eu peço para fazer culturas de secreção vaginal. Eu peço ultrassons de rotina, ultrassom de transvaginal, ultrassom de mamas, ultrassom de abdômen, mesmo para as meninas jovens de 20, 25, 30 anos, peço, porque eu acho que tem que fazer. Você faz um check-up completo na pessoa. É o que eu procuro oferecer para minha paciente. Sim. Agora, como a gente está falando para todas as mulheres, vai ter muitas mulheres que vão estar assistindo aqui o podcast que, de repente, faz o acompanhamento no SUS. Sim. Então, essa mulher que faz acompanhamento no SUS, ela, infelizmente, vai ter o acompanhamento básico. Básico, bem Padrãozão básico, né? Básico, exatamente. Você quer fazer um exame de colesterol, você vai passar com o clínico. Sim. Seu ginecologista não vai pedir colesterol. Seu ginecologista vai pedir o Papa Nicolau, a partir do momento que você tiver atividade sexual, e a partir do momento que você tiver 35 anos, 40 anos anualmente, no SUS não, desculpa, né? No SUS, a partir do momento que você tiver 50 anos, meu Deus. você vai fazer o... Mas 50 anos a pessoa já está com câncer avançado, já está morrendo. Infelizmente pode acontecer. Pode acontecer muito, né? Volta para nós no HPV, doutor. Isso, vamos ao HPV. O HPV, então, é um vírus e o HPV ele vai ser transmitido por via sexual, eminentemente por via sexual. Existe mais de 80 tipos de HPV descritos. Meu Deus, eu nunca imaginei. Nossa. E a gente sabe que existe alguns HPVs mais relacionados ao câncer de colo, ao câncer genital. Câncer de colo, vulva, vagina. E também provoca câncer em pênis, câncer em homens, tá? Os dois principais é o 16 e o 18, tá? O HPV número 16 o HPV número 18, eles são numerados. Sim. Né? Eles não têm um nome específico, então eles são numerados de 1 até 83, se eu não me engano. Nossa, é muito tipo, eu nunca imaginei. A grande maioria deles vai estar relacionado ao aparecimento de verrugas, tá? Papiloma, né? HPV é papiloma vírus humano, né? HPV está no inglês, traduzindo para o português, papiloma vírus humanos. Papiloma é verruga, né? Então ele está muito relacionado à apresentação de verrugas genitais e outros tipos de verruga. Sim. Aquela verruguinha que é um pouquinho parecida, sabe quando uma criança desenha uma árvore? Ou se você pensar, por exemplo, num couve-flor, que ele é todo cheio de... Um arbusto, né? Existe a verruga simples, que é uma verruga meio retinha, assim. Sim. E existe aquela que a verruga que é meio arvorizada, assim. Essa daí é aquela causada pelo HPV. Exatamente. Em geral, essa é a causada pelo HPV. E os sintomas? Então, esse é o problema, né? O HPV pode causar verruga, e aí não vai ser um sintoma, vai ser um sinal. Perfeito. Perfeito. Mas sintomas, nenhum. Não tem nenhum. Nenhum. E o câncer de colo, que é uma lesão causada pelo HPV, também não dá sinal nenhum. Não tem um corrimento, um mau cheiro, uma coceira? Não. Nada. Até tem. Mas o câncer de colo que vai dar cheiro já é um câncer de colo extremamente avançado. Exatamente. Porque, na verdade, o cheiro decorre de um estado já de putrefação, de ter tecido morto, que está degenerando já no fundo da vagina. Então, graças a Deus eu não vejo isso há muito tempo, mas é algo que eu vi, infelizmente, com razoável frequência, na época que eu estava fazendo residência médica na Santa Casa. Imagina. E a gente atendia hospital público com mulheres que infelizmente não tinham acompanhamento ginecológico. Não tinham acesso, né? E a gente até sabia, e entre nós médicos residentes ali, era extremamente desconfortável porque é um cheiro que tipo interdito pronto-socorro. Meu Deus do céu. É desesperador. Assim, quando você pega uma mulher que está cheirando forte desse jeito, você fala, tem coisa muito errada aí. Por isso que é importante fazer esse exame anual, então, porque se não tem sintomas, tem sinal, mas às vezes não apresenta o sinal, ele fica ali, né, silencioso, trabalhando, né? E é isso que eu ia falar, né? Porque eles falam assim, eles ficam incubados. Por quanto tempo ele fica incubado? Existe isso? Não existe um tempo específico. Não. O HPV está muito relacionado com a imunidade. É isso, eu ia falar isso, né? Tem a ver com a imunidade. Então, se a mulher tem o HPV, mas tem a imunidade competente, muitas vezes ela vai manter esse HPV parado, quieto, incubado, como você chamou, não vai se manifestar, não vai proteger não vai provocar nenhum tipo de lesão, e ela está se autoprotegendo através da imunidade dela, mantendo aquele HPV quieto. Quietinho. Agora,
Se ela tiver qualquer queda de imunidade e ela tem esse HPV quieto incubado, sei lá, ela pegou uma gripe um pouco mais forte e deu uma... Caiu a imunidade, Caiu o a HPV imunidade aproveita. dela, o HPV pode se Ele é beneficiar desse oportunista. momento. Exatamente, Ele é é a palavra. oportunista. Ele é um oportunista. Tá. Tá? E aí, a pessoa que tem HPV uma vez, então vai ficar com esse vírus para sempre. Para sempre. Mas ele tá lá Não guardadinho. tem um tratamento que mata o HPV. Nem as vacinas. Então, a vacina não é um tratamento. Tá. A vacina, ela é uma maneira que você tem de estimular a sua imunidade especificamente contra o HPV, né? Então, hoje a vacina, ela protege contra 9 tipos de HPV, Tá. né? Então, ela chama nonavalente. Vale aqui recomendar para todas as seguidoras na faixa Isso. dos 9 aos 14 anos. Isso. Inclusive você, mulher que tem filho, homem de 9 a 14 anos, leva seu filho no SUS e pede para ele fazer a vacinação. O SUS faz a vacinação, O SUS então, faz. nessa idade. Entre os 9 e os 14 anos. Infelizmente, somente entre os 9 e os 14 anos. Tá. Mas a vacina, você pode, de repente, estar se perguntando, é só para essa idade? É. Não. Você pode tomar vacina em qualquer idade. Tá. Então, Mas pelo SUS é só nessa idade. infelizmente. Aí depois Isso tem que pagar particular. Essa é uma das questões bastante. Você trouxe 2 elementos que eu acho que é fundamental para quem está assistindo o canal. Por isso que eu falo que essa oportunidade de tirar bastante dúvidas, né? Principalmente para leigos, porque você trouxe 2 situações. Uma, a questão da atividade sexual, né? E essa questão da imunidade. Sim. Né? E muitas vezes a desinformação leva não, eu não comecei a prática sexual, então eu não preciso tomar a vacina. Muito Mas pelo você contrário. trouxe Muito pelo contrário. Ela deve fazer até a justificativa do SUS para entregar a vacina nesse momento, porque se espera que entre os 9 e os 14 anos, vou chamar agora de criança que está recebendo essa vacina, né, ela ainda não tenha tido relação sexual. Então, se ela ainda não teve relação sexual, ela ainda não teve contato com o HPV, então nesse momento eu vou protegê-la contra o HPV. Então você oferece a vacina nesse momento para que, quando ela tiver atividade sexual, ela tiver contato com o HPV, o sistema imunológico dela está preparado. Eu já tenho os meus peões de obra aqui para segurar essa infecção. Perfeito. Entendeu? Eu acho que é extremamente importante a fala do doutor, porque nós sabemos das barreiras sociais, né? E bem comentou a diferença de 35 anos para 50, são 15 anos aí, né? De prevenção, que dentro do sistema de saúde a gente vê muito isso, né? Um sistema de saúde onde é muito mais remediativo do que preventivo. E aí todas essas dicas que o doutor vem trazendo, acho que é fundamental. Mesmo que seja básico, mas o básico bem feito, como a doutora trouxe dados estatísticos, salva vidas. Com certeza. Com certeza. E além a gente falou no HPV, mas além do HPV, quais as outras doenças infecciosas, né, silenciosas e perigosas na atualidade, assim, que você pode dizer? Ou a gente está conseguindo ter um controle disso? Da parte... Pensando em câncer ainda, e somando com a rotina proposta pelo SUS, o câncer de mama tem o mesmo problema do câncer de colo de útero, no sentido de não causar sintomas e sinais. Né? O câncer de mama também é uma doença silenciosa inicialmente, que quando vai se manifestar com algum sinal ou sintoma, infelizmente ele já está bastante avançado. Né? Então, pontuando apenas sobre o câncer de mama, a gente diz que mãos não treinadas somente serão capazes de sentir um nódulo na mama quando ele tiver mais do que 1 centímetro. E quando ele tem mais do que 1 centímetro, o estadiamento dele já é um estadiamento um pouco mais avançado. Meu Deus. Então, a prevenção do câncer de mama se faz muito necessária porque, e eu vou dar o exemplo, acho que ela não vai se incomodar de eu dar o exemplo da minha própria mãe. Claro que não. A minha mãe recentemente, no início do ano passado, acho que ela descobriu... vai ser uma inspiração. Sim. A minha mãe recentemente, no ano passado, descobriu um câncer de mama. Tá. Muito, muito, muito inicial.
ela tinha apenas microcalcificações agrupadas, que é um sinal ruim da mamografia. Fez a biópsia, descobriu o câncer de mama e há tempo de tratar com uma cirurgia que não mutilou ela completamente. Ela tirou apenas uma parte da mama, que não mudou tanto o volume da mama dela, conseguiu fazer uma simetrização e com uma margem livre aceitável, boa, fez ali uma radioterapia local e foi para uma imunoterapia mesmo sem precisar passar por uma quimioterapia que muitas vezes é muito mais agressiva. Né? Então, qual a vantagem? A minha mãe, infelizmente, pelo histórico, a minha avó também faleceu de câncer de mama. Ela sempre muito preocupada, fazia os exames rotineiramente. Tinha ali algumas coisas que obrigavam que ela fizesse semestralmente os exames e pegou o exame, a lesão muito, muito precoce, conseguiu fazer o tratamento com sucesso. Amém? Amém. Opa, ela está na fase de imunoterapia ainda, né? São 5 anos de imunoterapia. Então ela está na fase, mas conseguiu fazer a cirurgia e vai ficar bem, graças a Deus. Graças a Deus. Essa informação que o doutor trouxe, acho que é extremamente importante, porque a gente fala de barreiras sociais, entre outras, mas tem principalmente as barreiras atitudinais. De atitudes que nós podemos tomar, e aí comentou de um tato do especialista, de sentir centímetro, né, que faz diferença, mas, que bem comentou, tem o Outubro Rosa, e que tem várias campanhas, né? Várias campanhas, mas até no offline nós estávamos conversando sobre a questão desse despreparo que a mulher, muitas vezes, ela não conhece o próprio corpo. Exato. Né? E que faz extrema diferença nesse sentido que você está trazendo as informações. Né? Sim. E é importantíssimo o conhecimento por causa disso, né? Para ela poder, então, ir atrás do que ela precisa fazer. Né? Porque ainda hoje, doutor, ainda hoje, na atualidade, com tantos recursos, né, que a gente tem aí, né, na internet, de informação que você procura no Google, no ChatGPT, todas as informações, ainda assim há mulheres que nunca se tocaram. Exato. Que não conhece onde sente prazer, não conhece o corpo. E aí a gente comenta, mas você precisa fazer a sua parte íntima consigo mesmo. Não, nossa, que nojo, imagina, não vou fazer isso. Ainda existe esse preconceito, esse tabu, sabe? E aí você vê muito também adolescentes, né? Que vem tratar comigo também, conversando sobre isso, aí conversa. Os meninos, viu? Eu tenho bastante meninos hoje, né, conversando comigo sobre sexualidade, sobre prevenção, que médico procurar, fala que tem alguma coisinha ali que está incomodando ele, então a gente orienta, né? Então, assim, se os pais não conseguem falar sobre isso, porque eu falo que conhecimento é proteção. Né? Você fala que conhecimento é libertador. E eu digo que conhecimento é proteção. Quando você conhece, quando você fala sobre o assunto livremente, quando você tem conhecimento do que está falando, se o pai não tem conhecimento, levar num especialista que possa conversar e orientar. É proteção, né? Seja numa gravidez indesejada, pior do que isso, uma doença, né? A gente vê aí hoje em dia, né? Os jovens, eles estão exacerbados, né? Fazendo sexo sem proteção. Às vezes não sabe nem o que é fazer sexo, na verdade, né? A gente fala que é a sensação do super-homem, né? Nunca nada vai acontecer com você, porque você é super poderoso e você não vai acabar pegando nada. Tem entendeu? a questão também da pílula do dia seguinte, né? Qual o perigo, né? Que essas meninas ficam tomando. Uma bomba hormonal. É uma bomba hormonal, né? Que se eu poderia até falar quais são os prejuízos, né? Para que ela é usada e quais são os prejuízos? Então, sobre a pílula do dia seguinte, eu gosto de falar para as minhas pacientes que a pílula do dia seguinte, ela foi inventada, e não é mentira isso, ela foi inventada para uma situação específica, que ela é para ser utilizada quando a mulher foi vítima de estupro. Tá. O nome correto dela é contraceptivo de emergência. Tá. Perfeito. De emergência. Não é para ser usado como método de rotina, como método usual. Primeiro, pelo motivo que, infelizmente, falha muito. Né? Então, por que as meninas não devem usar a pílula do dia seguinte? Porque falha. O método só é considerado bom quando ele não falha.
A falha, para ser um método considerado bom, ela deve ser menor do que 1%. A pílula do dia seguinte chega a falhar em 30% das vezes. Uhum. Segundo motivo, a pílula, como acho que foi o Mário que falou, é uma bomba hormonal. E é realmente uma bomba hormonal. Ela tem apenas progesterona, mas ela tem uma altíssima dose de progesterona. Por quê? Para tentar fazer a menina menstruar. A ideia é que você faça um pico de progesterona. Então, quando você toma, a progesterona vai lá em cima e depois você faz ela cair lá embaixo. Essa caída da progesterona é o que sinaliza para acontecer um sangramento menstrual. Então, se você fizer sangrar, aquele embriãozinho que eventualmente estava ali sendo produzido não vai conseguir implantar no seu endométrio, não vai fazer acontecer uma gravidez. Sim. Tá? Essa seria a maneira como protegeria essa mulher, mas infelizmente com muita falha. Né? Eu vou aproveitar, que tem até uma pergunta que foi feita sobre essa questão do ciclo menstrual, né? E quando ocorre, né, de forma invasiva a utilização dessa pílula aí do dia seguinte, esse ciclo menstrual ele não fica comprometido porque você está provocando algo. Exatamente. Né? Como você fez acontecer uma menstruação que eventualmente não era para acontecer naquele momento, você alterou totalmente o seu ciclo menstrual. E aí vem a consequência, que é a irregularidade menstrual. Então, a menina que usa a pílula do dia seguinte, ela provoca uma irregularidade menstrual. E, como consequência, ela perde totalmente o controle do ciclo menstrual dela. Então, vamos lá. Quem que é a usuária da pílula do dia seguinte? É aquela menina que não faz uso de um anticoncepcional ou outro qualquer, correto? Possivelmente, ela queira fazer um controle menstrual através, por exemplo, da tabelinha. Então ela anota ali o ciclo dela e ela faz a contagem dos dias e vai falar, no período X aqui eu tô fértil. Só que por uma infelicidade, essa menina foi conhecer um parceiro ali na festinha que ela tava e acabou rolando, teve ali um desejo e tal, e acabou rolando, teve a relação sexual. Só que o parceiro não tinha uma camisinha naquele momento, entendeu? Poxa. Né? Para variar no geral, é isso que acontece não agora. Tinha que é o despreparo, né? Exatamente. Despreparo total. Então, primeira dica, carrega a camisinha você. Não tenha vergonha, vamos quebrar esse tabu. Não, mas tem mulher que acha que carregar... não, se eu carregar a camisinha na minha bolsa, vão pensar que eu tô dando pra caramba, né? Sim, você tá se protegendo. E se tiver que rolar? Gente, se tiver que rolar, nós estamos aí, poxa, eu não trouxe. Não, tudo bem. Tá aqui, ó. Perfeito. Ou se não tiver, sinto muito, então tá bom, vai rolar. Essa acho que é uma das questões das barreiras atitudinais que precisam ser quebradas, mudadas, porque é muito isso, né? Pensar em você primeiro, né? Perfeito. E quem acaba se prejudicando mais nesse ciclo sentido, é a mulher, claro. Né? Sem dúvida. Sempre a mulher, né? É a mulher que engravida, é a mulher que faz o parto, é pra mulher que sobra o filho depois. Então, assim, é a mulher com certeza que leva a pior no sentido. E aí, o que acaba acontecendo? Ela tomou a pílula do dia seguinte, ela vai ter toda a irregularidade menstrual, então aquela tabelinha que ela fazia, ela não consegue mais fazer, porque o ciclo dela fica todo comprometido. Isso se fizer, né? Porque eu acho que é uma mulher que tá bem... Eu tô pensando assim, naquela que fazia, naquela né? que fazia, não... Mas aí ela não vai conseguir fazer mais, e aí ela não consegue saber se ela tá no período fértil ou não, o ciclo tá todo irregular, e é nessas e outras que acabam engravidando sem querer. Né? Porque aí ela acha que ela não está fértil, vai ter uma relação desprotegida, e aí não estou fértil hoje, não precisa da pílula do dia seguinte, também não usa, e aí acaba que a gravidez acontece. Indesejada. Mais pergunta que as mulheradas, um monte, né? Tem um monte, né? Já trouxe, foi legal que ele foi trazendo, remontando, né, uma pergunta dentro da outra, as questões sexuais, exato, né? A gente já vai, porque olha, né? Porque é um assunto que vai a gente ficar aqui, ó. Pra gente conversar até amanhã. Nossa, amanhã é uma semana, aqui tem muita informação. Por exemplo, o Monjaro. Vamos lá para o Monjaro, né? Vamos pular para o Monjaro. O Monjaro é prejudicial para a saúde feminina? Não. É uma pergunta que fizeram, tá? Respondendo direto e reto, assim, simples, eu diria que não. Tá. Muito pelo contrário. O Monjaro ele pode até ser uma ferramenta para você ajudar certas mulheres em certas situações. Sim.
Então, vamos falar sobre algumas doenças ginecológicas, que até você me perguntou sobre doenças infecciosas, eu fiquei devendo essa resposta. Né? Vou falar sobre doenças não infecciosas, mas que são muito frequentes e que todas as mulheres já ouviram falar, possivelmente. Tá. Então, a gente fala muito na ginecologia sobre endometriose, sobre adenomiose, Sim. sobre lipedema. O lipedema é um assunto que está extremamente na moda hoje, né? Síndrome de ovário policístico. E se a gente tivesse que correlacionar essas doenças todas num pacote, o que a gente poderia dizer? Todas essas doenças são muito estrogênio dependentes. O estrogênio é um hormônio que a mulher produz todo mês, faz parte do ciclo menstrual dela, porém, o estrogênio que vai estimular e piorar todas essas doenças. Por que eu estou falando isso? O que tem a ver com o Mounjaro? O Mounjaro vai tratar, basicamente, obesidade. Tá. O tecido gorduroso da mulher obesa, ele é um tecido produtor de estrogênio. Ia ser uma pergunta que eu ia falar. A obesidade e a saúde da Entendeu? mulher. Então, a obesidade é um problema feminino que vai alterar a produção, totalmente a produção hormonal dela. Então, a obesidade está correlacionada com síndrome de ovário policístico, a obesidade está correlacionada com piora da endometriose, a obesidade está correlacionada com piora do lipedema. Você imaginava isso, Mário? Não. Então, a gente pode correlacionar o Mounjaro, na verdade, não como um problema, mas como uma solução. Por quê? Porque você entrar com um Mounjaro, aquela mulher que me procura. Mas, André, você oferece o tratamento para procurar um médico. Com certeza. Claro. Não, sem dúvidas. Porque o pessoal está usando aí a Riviria. Não estou nem considerando que isso existe. Mas pode acreditar que existe. Não, pelo amor de Deus, gente. Né? Isso daí é um... Uso indiscriminado. É um risco que não vale a pena. Comprado no mercado negro. Não, isso é um risco que não vale a pena. Essas mulheres que usam assim. Não vale a pena. Não vale a pena porque, primeiro que você vai errar na dose, você vai usar uma dose excessiva, muitas vezes. O valor que muitas vezes você está pagando não é um valor que justifica esse risco. Benefício. Exatamente. Mesmo esses trazidos por fora do Paraguai, que a gente sabe que vem, sim, infelizmente, tá demais. Não chega aqui num valor tão baixo. Sim. Né? Tem personagens de academia aí e outras pessoas oferecendo por um valor que muitas vezes é o mesmo valor que você vai pagar num consultório médico fazendo um acompanhamento. Sim. Você vai ter um acompanhamento, você vai ter uma bioimpedância quinzenal, mostrando sua evolução de gordura corporal, né, diminuição de gordura corporal, mostrando sua evolução, assim, está perdendo muita massa magra, não está perdendo massa magra, está perdendo somente massa gorda, faz toda a diferença. Sim. Imagina uma mulher que eventualmente tomou um Mounjaro e perdeu 10 quilos. Aí a gente tem duas situações. Uma mulher que perdeu 10 quilos, mas perdeu 5 de gordura e 5 de massa muscular. Esse é o ideal? Não. O ideal é ela perder os 10 quilos e perder 1 de massa muscular e 9 de gordura. Por isso que tem que ser bem assistida, né? É aí que ela vai fazer a mudança de chavinha na vida dela. É aí que ela vai voltar, por exemplo, a menina que tem síndrome de ovário policístico, por que ela vai procurar o ginecologista? Porque o primeiro sinal que ela costuma sentir mais é a falta da menstruação. Então, qual é o quadro clínico básico da mulher com síndrome do ovário policístico? É uma mulher, em geral, gordinha, que tem alterações de pele, que tem acne, que tem excesso de pelos e que não menstrua. Tá. Esse é o quadro clínico mais comum da síndrome do ovário policístico. E aí ela chega no ginecologista por quê? Porque o que está mais gritando ali para ela é o não menstruo. Tá. E o problema dela é não menstruar? Não, o problema dela é totalmente endócrino. O problema dela é hormonal. É ginecológico porque é o estrogênio, mas é endócrino, na verdade. Tá. É uma ginecologia endócrina, vamos dizer assim. Tá? Mas o ginecologista ajuda. Exatamente. E pode, se tiver alguma paciente assistindo, escreve aí embaixo. Primeira coisa que eu peço para a mulher fazer: perde peso. Para de comer açúcar e perde peso. Perde peso. Vai resolver, eu diria que 8 em 10 síndrome de ovário policístico. Tá.
Então, reforçando aí para o pessoal, gente, o uso de Monjaro é positivo, bem assistido, com o médico, Exato. acompanhando, né? Exato. O uso adequado. Eu tenho muitas pacientes que fazem uso de Monjaro no consultório, eu prescrevo por causa de toda dessa associação da obesidade com ginecologia, e eu acabo fazendo as bioimpedâncias e tudo mais, e às vezes a paciente vem para mim e às vezes está tomando 2,5, está tomando 5 miligramas de Monjaro, que são doses razoavelmente baixas da medicação. E às vezes elas me perguntam, nossa, eu tenho uma amiga que está tomando 10, por que você não aumenta a dose? Aí eu falo para ela, você está emagrecendo? Tô. Tá perdendo gordura corporal? Tô. E é nessas que acaba dando ruim, é nessas que acaba vindo a pancreatite. Ah, tem a Por pancreatite. que a pancreatite acontece? Sim, A pancreatite acontece porque ela emagreceu rápido demais. tá. Se você for fazer uma pesquisa e verificar a maior complicação que existe no caso de mulheres que fizeram bariátrica, principalmente de mulheres que fizeram bariátrica, é o aparecimento posterior à bariátrica de cálculos na vesícula. E por que a pancreatite acontece? Porque esses cálculos entram pelo ducto pancreático comum e entopem o ducto pancreático que provoca pancreatite. Essa mulher que usou o Monjaro e emagrece rápido demais, assim como a mulher que fez bariátrica, tem um risco aumentado de produzir cálculos também. Tá. E ela pode, então, produzir a pancreatite. Doutor, eu trouxe um assunto, negativa, né? trouxe um assunto extremamente relevante, e aí problematizar aqui a situação, né? A doutora trouxe essa questão do uso do Monjaro e de forma descontrolada, e isso eu acho que é muito importante até para o público que está assistindo offline, porque nós fazemos até também um trabalho dentro da psicologia para esse preparo, né, seja para emagrecimento, né, mas é o que nós vivenciamos, um modismo onde não se está buscando de fato uma saúde. Por mais que, eu vou emagrecer, estou tomando Monjaro, mas não entendeu esse processo que, se não for bem elaborado, acompanhado, Exato. pode ocasionar outras situações, prejuízos. E aí eu acho que é muito sério isso. Tanto que agora, né, deve até me explicar até melhor para nós, o Ozempic agora teve uma mudança na legislação, né? De abertura para outras indústrias poder produzir e tudo mais. E essa é uma das questões, por isso que eu estou falando de problematizar, porque trazer à luz a informação é um cuidado que a gente tem que ter. Exato. Porque não é porque está acessível, vamos dizer assim, que eu posso ir lá tomar sem um especialista dando um suporte para isso. Sim. Né? Um entendimento que o doutor bem trouxe. Por que não dá 10 para ela em vez de... Peraí. Todo mundo quer o resultado mais rápido possível, né? Claro, então, essa de querer aumentar a dose, a pessoa está vendo o resultado, ela fala, se eu estivesse tomando mais, eu estava emagrecendo mais. Eles têm Só essa que às ideia, vezes, como diz o ditado popular, a pressa é inimiga da perfeição, sim, né? Então, calma, você não precisa ter pressa para atingir o seu resultado. Você não está atingindo o seu resultado? Não está vindo o resultado paulatinamente? Pode ser, mas é com mais segurança, né? Seu cabelo não está caindo, né? Você não está tendo a pancreatite, a sua pele não está ficando derretida. Entendeu? O pessoal fica, né? Já ouviu falar a cabeça de Monjaro? Isso, a cabeça de Monjaro, a cabeça de Ozempic. Né? É visível quando a pessoa está usando porque emagreceu tão rápido que a bochecha fica caída. Fica feia, né? Principal músculo, né? E esse é o questionamento, contraponto que eu tô trazendo, né? Porque aí não tá buscando saúde, só tá na estética, buscando uma estética. Né? E colocando mais um dado só, o acompanhamento se faz mais importante, por quê? Porque muitas vezes a pessoa está emagrecendo na balança da casa dela. E tem a situação ainda mais complicada que, ao invés de ela perder 5 quilos de um e 5 quilos de outro, que nem eu falei, às vezes ela está perdendo mais músculo do que gordura. Nossa. E para a saúde dela, isso está sendo ainda pior. Ela está fazendo o que a gente chama de sarcopenia. Verdade, tem a sarcopenia. Está sendo ainda pior. Olha, ele falou grego, por favor. Sarcopenia é quando a pessoa perde muito músculo. Ela fica com uma baixa quantidade de músculo corporal. Tá.
né? Traduzindo Papel e osso. traduzindo para quem quer saber o que é sarcopenia. Perfeito. Mas é essa perda de massa muscular acentuada, Sim. que não é saudável, muito pelo contrário, Perfeito. né? Entendeu? Então, o acompanhamento se faz necessário por causa disso. E na balança da sua casa, muitas vezes você não tem como diferenciar se você está perdendo A ou B. Exato. Só o médico. Você está perdendo. Uhum. Nossa, eu perdi 15 quilos. Aí a pergunta é, tá, perdeu 15 quilos do quê? Do quê? Perfeito. Entendeu? Então E o procura que o médico isso- pra saber, tá? Tá. O que isso Faz exames pra contribui saber. com a minha saúde, né? Está bem acompanhado? Perdi, mas Exato. Tô Que falando é um- que eu tô desesperada. Que o tempo tá passando e eu tenho um monte de perguntas. tem um monte de pergunta, né? Eu preciso saber da menopausa pra gente poder aí começar a caminhar pro final do nosso programa, infelizmente, né? É muito, A menopausa. nossa, foi Muita coisa para legal. falar. Né? Doutor, fala sobre a menopausa, assim. Quais são os sinais e sintomas da menopausa e os cuidados importantes, né, nesse período. Então, aí a gente poderia inverter dizendo que a menopausa vem com mais sintomas do que sinais. Né? Pô, A menopausa ela vem com muitos eu tô sintomas. sentindo muitos sinais, tá? Queda de cabelo, irritação. Então tá bom. Não, é verdade, tem sinais também, mas é que a menopausa é um kit bastante grande, um kit bastante complexo de sinais e sintomas. Hoje, eu gosto de começar para as minhas pacientes falando assim, existem 2 momentos, existem 2 tempos, 2 termos, vou colocar assim, menopausa e climatério, tá? perfeito. E eu costumo dizer que você não está na menopausa, você tem a sua menopausa, Uhum. tá? Porque menopausa é um evento específico. A menopausa é a última menstruação da Transição. mulher. Tá. Então, quando foi a sua última menstruação? Minha última menstruação foi no dia 20, hoje é 25 de março, né? Sim, Que a gente isso. está gravando aqui. Então, minha menstruação foi 25 de março de 2026. Quando que vai ser considerada a menopausa? Se você chegar no dia 25 de março de 2027 e não tiver mais nenhuma menstruação. Ali é menopausa. Você passou um ano inteiro sem menstruar. Tem lá Não suas estou na alterações. menopausa, meu amigo, não estou ainda. Tá caminhando para, né? Teve lá nos seus Precisa exames, saber. nos seus exames teve lá suas alterações hormonais, tem um FSH aumentado, tem um LH aumentado, tem as quedas da progesterona e do estradiol. Então, isso são sinais clínicos ali dos exames que vão mostrar que você está caminhando no sentido de ter a sua última menstruação. Mas a gente só vai categorizar e afirmar que foi a menopausa quando der 1 ano. Tá. Climatério é uma fase da vida Tá. que convencionou se chamar de climatério entre 42 e 55 anos. Tá? Então você tem o climatério dos 42 aos 55 e normalmente a menopausa acontece dentro desse período. Então é considerada normal Entendi. a menopausa acontecer entre os 42 e os 55 anos da mulher. Deixa eu fazer uma pergunta dentro disso, que eu acho que é de um leigo, mas explica muito uma questão que acontece com as mulheres, chamada de meia-idade, né, que a gente, termo social. Tem uma queda brusca da progesterona e do estrogênio, e aí toda essa queda hormonal vai ocasionar essa questão dos calores, Isso, exatamente. Irritabilidade e tudo mais. Exatamente. Traduzindo em termos mais simples, o que acontece é a falência ovariana, que a gente chama, tá? Okay. O ovário para de produzir hormônios. E o principal hormônio, que eu falei agora há pouco, que era responsável pelas doenças, endometriose, adenomiose, SOP e tudo mais, é também o responsável, a falta dele é a responsável pelos sintomas da menopausa, os principais sintomas da menopausa. Então, a falta do estrogênio que leva a mulher a sentir, então, os sintomas principais, sinais e sintomas principais. A falta do estrogênio leva a sentir os calores, leva a alterações do sono, leva a alterações da libido, leva a alterações diversas. Pode ser também queda da testosterona? Pode. A testosterona vai levar você a perder massa muscular mais rapidamente, a perda de massa óssea mais rapidamente. Então, a falta da testo é importante também nessa fase? Sim. Tá? Mas o principal hormônio relacionado aos sintomas da menopausa e com o qual a gente vai nortear praticamente todo o tratamento de terapia hormonal na menopausa é o estrogênio.
O hormônio, a bola da vez, é o estrogênio. Entendeu? Tem que fazer essa reposição? Ter é uma palavra muito forte. Ter que? Você pode Eu fazer. devo ter que. Você pode fazer. O que eu costumo recomendar para as pacientes é assim: você tem sintomas de menopausa? Você tem sintomas que vão atrapalhar a sua vida? Tá. Então Entendi. tem. Tá? Tá. Então, por exemplo, você pode ter muitos calores. Vou pegar um dos sintomas mais comuns que tem, que são os fogachos, né? Então, você tem muitos calores. Esses calores, por exemplo, te acordam durante a noite frequentemente, que é aquela descrição da mulher que se cobre, se descobre, se cobre, se descobre, se cobre, descobre. E aí você acorda várias vezes durante a noite e você não dorme bem. E aí você fica sonolenta durante todo o seu dia, porque você dormiu muito mal. Você tem alterações da memória, porque você não dormiu bem. Você tem alterações da libido, porque você não dormiu bem. Você tem perda de massa muscular, porque você não dormiu bem. Então, tudo por causa da falta do estrogênio. Isso mexe até com o psicológico. Totalmente. As alterações os nervosismos, as irritabilidades da fase da menopausa tem também. Aí nessa condição Tá é tranquilinha. importante fazer. Total relação. Não mexe comigo não, hein? Vou deixar uma receitinha de estrogênio. Doutor, nossa, quanta coisa, né? Nossa, se a gente pudesse ficar aqui falando mais e mais e mais, ficaríamos aqui decorrendo desse assunto aí por alguns dias, né? Porque é muita informação importante. Então, vocês que precisam de informação, gente, busquem, marquem aí uma consulta do Dr. André, maravilhoso. Perfeito. Tira todas as dúvidas, não tenham medo, não tenham vergonha. É um profissional capacitado, está ali para isso. É isso, obrigado. Obrigado pelas palavras. Agora eu vou dizer uma coisa, se você tivesse que deixar uma mensagem para todas as mulheres hoje, o que você diria para elas assim de importante? Resumindo em 2 palavras, se cuidem. Se cuidem, sabe? O que o Mário falou já, perder os tabus de vergonha de fazer um exame, de vergonha de carregar uma camisinha, de vergonha de tomar uma vacina do HPV, de vergonha de perguntar alguma coisa pro seu médico. Não tenham vergonhas, sabe? Não sejam sem vergonhas, não é isso que eu estou falando. Mas se cuidem, tá? Se cuidem, façam as suas rotinas, façam as perguntas. Nenhuma pergunta é boba, sabe? Nenhuma pergunta é idiota. Né, se você não sabe a informação, pergunta, né? Vai perguntar, Cuidado com o local onde você vai buscar informação, né? Então, não vai buscar informação com leigos, com curiosos, né? Como a gente tem o hábito de falar. O achismo, né? Eu acho. Vai nas redes sociais de médicos que você gosta de seguir, que tragam informações. Perguntem, manda lá uma caixinha no direct message do médico que você está seguindo. Eu respondo muitas caixinhas de pacientes, de pessoas, de mulheres que não são minhas pacientes, quando dá para responder, claro. Claro, né? É bastante coisa. Se vem uma pergunta muito rebuscada, que precisa de uma avaliação e tudo mais, eu infelizmente vou ter que responder, olha, você precisa de uma avaliação, marca uma consulta com o seu ginecologista. Mas quando dá para responder, frequentemente deixo caixinhas de perguntas lá para responder, e eu conheço vários médicos que têm esse tipo de cuidado, tá? E o André Giro, ele fica na clínica RCA, que está patrocinando o nosso programa hoje, né? Nós vamos deixar abaixo aqui, né, o @ do Dr. André. Seguem ele lá, curtem, compartilhem para as pessoas, porque o André tem um Instagram cheio de informações importantíssimas, né? Verdade. Ali. E marque uma consulta também, né, doutor? Acho que é importante. Nada substitui, né? Nada substitui uma consulta. Né? É ali onde você vai tirar todas as dúvidas que você tiver. De verdade, hoje já foi uma super consulta. Nossa, obrigado. Eu gostaria muito de agradecer, até representando uma classe masculina, gostaria mesmo de agradecer, porque assim, além de filho, eu sou pai de meninas. Eu também, né? eu também. Então, com muito orgulho. E a gente tem que ter esse olhar de cuidado com as mulheres. Sim. Saber um pouco mais sobre esse universo feminino. E aí, bem como a doutora disse, sair do achismo. Então, eu acho que agradecer muito pela oportunidade de hoje, porque acrescentou muito em questões aí que, para mim, ainda precisava ouvir e colocar muitas na aulas vida. ainda com o doutor Foi André. sensacional a oportunidade. Eu adoro, eu uso muito o Instagram e eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje, porque eu gostaria muito que essas informações todas chegassem à maior parte de pessoas possíveis, entendeu? Legal. Porque infelizmente a educação fica muito a desejar, né? Isso. E eu acho que, por exemplo, a educação sexual deveria estar nas escolas, para as pessoas saberem muito mais sobre o seu corpo, como a gente conversou um pouquinho.
falar um pouco de HPV nas escolas, não ficar fazendo apologia a nada, assim, mas eu acho que poderia ter, nesse sentido educativo, sabe? Perfeito. Para as pessoas saberem um pouco mais. Né? É isso, doutor. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Foi Obrigado a assim, vocês. uma conversa essencial, né? Importantíssima. E assim, se eu tirar o seu tempo aqui para vir conversar um pouquinho com a gente, né? Ah, imagina, Offline, agradece muito, É viu? um prazer. Obrigadíssimo pelo convite, pela oportunidade. Muito obrigado. É isso, né? Pessoal, se vocês gostaram do conteúdo, Top, hein? curte, compartilhe, se inscreva no nosso canal, segue aí o Offline, porque, como eu falo, né? Conhecimento é proteção. Conhecimento liberdade, né, E doutor? liberdade. Liberdade. E liberdade. Pessoal, obrigada. Até a próxima.